Olá, nós estamos mais uma vez com vocês no programa Arcanos Celestes, uma série dedicada a divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Hoje nós vamos falar de um tema que está muito presente na doutrina da Nova Igreja, nas doutrinas celestes, que são grupos diferentes de próximos em sua ordem, ou seja, aquelas pessoas que nós podemos ajudar e que estão em níveis diferenciados. E para nos ajudar a compreender esse tema, nós vamos ler Mateus 25, que ilustra bem esse assunto para que vocês possam compreender ele melhor no seu contexto geral. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Amém. Então, esse trecho da palavra, ele nos remete a um assunto muito mais profundo, porque ele trata de correspondências, de um sistema de correspondências que a nova igreja se utiliza para poder esclarecer essas verdades de uma forma mais profunda. Então, para nos ajudar a compreender melhor esse tema, nós temos mais uma vez a grata satisfação de ter em nosso meio o reverendo Andy Hyman, vindo dos Estados Unidos. Reverendo, como nós podemos compreender essa parábola do Senhor? No sentido literal, é muito fácil entender que ele está dizendo que nós temos que ajudar nosso próximo. E aquele que não ajuda, pessoas com fome, com sede, peregrinos procurando casa, ou pessoas que precisam de roupa, os doentes, os prisioneiros. E isso significa todos os tipos de pessoas necessitadas. Pobres, órfãos, viúvas, todos eles. Mas nesta parábola ele dividiu em 6 classes ou grupos. E ele disse assim, na doutrina celeste, no Arcanos Celestes, disse que essas estão na sua ordem, porque a ordem é importante. E realmente a primeira classe, o grupo do nosso próximo, é aqueles que têm fome. E aqui explica esses 6 aqui, dizendo que a palavra lá dentro tem uma coisa sobre a pessoa que é nosso próximo. Além disso, os anjos percebem, de outro modo, aqueles que têm fome, eles percebem a desejo, a afeição de desejar o bem. Por aquele que tem sede, os que pela afeição desejam a verdade. Pelo peregrino, ou pessoa como imigrante, os que querem ser instruídos. Pelo nu, os que reconhecem que neles não há coisa alguma do bem nem da verdade. Pelo doente,
os que reconhecem que neles só há o mal. E pelos o prisioneiro, o cativo, aquele no cárcere, os que reconhecem que neles só há o falso. Tudo isso reduzido em um sentido só significa as coisas acima foram ditas. E nós podemos ver uma ordem. E essa ordem de classes, nós podemos ver que realmente é também a ordem da nossa vida. Não é? Ou qualquer neném, não é? Ele quer beber leite, mas nós não dizemos que o neném tem sede, nós dizemos que o neném tem fome. Que fome é o desejo para o bem, para o amor. Não é? Ele está querendo nutrição. E quando nós damos uma coisa boa para outra pessoa, pode ser um favor, pode ser um carinho, pode ser muitas coisas. Nós estamos dando o amor ao nosso próximo. E assim todo mundo quer. Então, esse neném é o primeiro estado da nossa vida também. O que o neném quer? Ele quer o amor dos pais. Ele quer beber, ele quer comer, mas principalmente, ele quer o carinho que os pais vão dar. Sim, aquele aconchego, né? E se sentir seguro, acalentado, né? E coisa interessante, quando nós comemos, começa a aparecer sede também. É a mesma coisa, no começo o neném quer amor, mas quando começa a chegar, mesmo com 3, mais ainda com 5, e ainda mais com 10, ele tem sede, não é? Sim. A sede que ele quer é a sede de conhecer a verdade. Sim. E daí ele já é imbuído daquele sentimento de aprender as coisas. Na verdade é uma afeição para conhecer, né, e para compreender as coisas, né? E você veja isso, por isso eles voltam na escola, porque realmente eles querem aprender coisas. Não é um desejo natural da criança em conhecer. E quando é pequeno, eles querem saber a verdade e eles acreditam em tudo que é dito para eles. O pai, que está mais ou menos no lugar do Senhor, por ele é a fonte de verdade para ele, não é? Os professores, ele está lá querendo, mas no começo é só conhecer. Sim, é só saber, por exemplo, água, pedra, né? Identificar as coisas, né? Nomear elas, né? Números, cores, coisas assim, né? E depois ele já começa a querer entender como essas coisas são formadas, né? Exatamente, ele está querendo entender e depois ele quer usar mais também. Essa idade de escola, essa idade de sede, pode dizer, chega até mais ou menos 20 anos, ou talvez um pouco depois, antes de que ele entrar no mundo dos usos, não é? Sim. Então, na verdade, a comida, algo que é mais sólido, é relacionado ao bem do amor, né? E a água tem aquela representação das verdades que vão matar a sede do entendimento, né, que a pessoa tem. E coisa interessante, depois da pessoa com sede vem o peregrino. O peregrino é uma pessoa viajando, mas querendo um lugar para morar. Por isso o Senhor diz, eu era peregrino e você me deu um lugar para morar. E assim significa, na nossa idade, o tempo do peregrino é quando nós terminamos a escola e nós estamos querendo fazer uma casa. E nós sai da casa dos pais para conquistar a sua própria casa. Ter uma casa, ter um emprego, ter uma esposa, filhos. É o estado de peregrino. Mas coisa interior disse aqui, aqueles que querem ser instruídos. Uma coisa que muito jovem hoje esquece, uma coisa para encontrar é uma igreja. Um lugar onde pode aprender. Por isso, esse foi representado na parábola do bom samaritano. O homem que foi ferido na rua, ele precisava um lugar para ir. É como o peregrino, ele era viajante. E agora, sendo ferido, ele precisava um lugar para morar. Então, esse bom samaritano pegou ele e levou ele para uma estalagem, onde ele pode ficar. Ele até deu dinheiro. Isso representa como nós podemos ajudar nosso próximo. Ajudando esses jovens a encontrar um lugar que eles podem aprender as coisas que ele precisa para a sua vida.
Mas isso também tem que ser dentro do jovem, desejo de ser instruído, para que ele pode prestar mais usos na vida dele. Sim. E isso depois tem a pessoa que é considerada aquele que é nu, né? E que nós vestimos, né? Onde o Senhor coloca essa vestimenta, né? É. E isso seria compatível com uma idade adulta já, naquela plenitude da idade adulta, né? Aquela crise, quando a gente estava pensando que está conquistando o mundo, não é? E depois viu que realmente não chegou a nenhum lugar assim. Ele tem uma vergonha na vida dele. Ele começa a ver que realmente, por ele mesmo, ele não conhece nem a verdade, nem o bem. Que ele é nu. Mas coisas também, o próximo, quando nós vemos uma pessoa neste estado, que está se vendo assim, não é para apontar nudez, como um filho de Noé fez, não é? Né? Outros 2 filhos cobriu a nudez. Então nós devemos ajudar ele neste estado, para ajudar ele com verdades e coisas, e não fica criticando ele, porque é um estado muito difícil, esse estado de vergonha, não é? Um estado que muitas vezes não chega até mais ou menos 40 anos na vida, não é? Sim. E depois disso, daí tem aquele estado da velhice, que é correspondente ao doente, que nós visitamos, né? É. Porque a doença, que disse o doente, é aquele que reconhece que ele é nada senão mal dentro de si, que ele não é bom, que só Deus ser bom. Então ele veja dentro de si as coisas que estavam escondidas toda a sua vida. O egoísmo, a vaidade, desejo de vingar-se, talvez cobiças para outras mulheres, outras coisas, que ele quase não vê na vida dele. Agora ele começa a ver que realmente ele precisa do Senhor que está com esse estado do mal. Mas coisa interessante, essas doenças também dá uma pessoa tempo de refletir onde ele está na vida. Especialmente se essas doenças podem até ele morrer disso. Isso começa com 60 anos, depois um pouco, a pessoa começa a refletir sobre a vida depois da morte. Né? Refletir sobre as coisas que são bons, e ele vendo, se ele continua na vida que ele está, ele não vai ser salvo. Não é? Esse é um estado de doença. Então, mas coisa interessante, o Senhor não disse, vai curar os doentes. Ele disse, vai visitar. Porque essas pessoas que estão vendo os seus males precisam de apoio na vida. É bom, pessoas velhas gostam de visitas. Eles gostam de ter pessoas que não estão deixando eles no asilo para morrer. Então o Senhor disse, vai visitar os doentes. Não é? Sim. E por último, daí a gente teria aqueles que são chamados prisioneiros e que também eles são visitados, né? É, para visitar os prisioneiros. Ele não disse livrar os prisioneiros, mas para ele visitar aqueles que estão no presídio. E essa é a última fase da nossa vida, onde nós reconhecemos não só prisioneiro do corpo, que o corpo começa a não andar, a gente fica... quer fazer as coisas, mas o corpo não ajuda. Né? Disse ao Senhor, ao Pedro, hoje você anda onde você quer, mas vem os dias onde você vai ser carregado onde você não quer. Isso acontece com quase todas as pessoas no fim da vida. Eles ficam talvez no hospital, talvez no asilo para velhos, em algum lugar onde eles não têm muita liberdade. E muitas vezes eles têm portas que não podem sair, têm que ter código para sair daqueles lugares. Então, prisioneiro também, no sentido espiritual, é a situação onde nós vemos que nossa mente está cativo pelas falsidades. Que tudo que nós aprendemos antes era uma aparência. Que mesmo lendo a palavra, nós não estávamos só pegando o sentido da letra. Que a verdades mesmas que vai nos livrar. É só agora que está precisando. Que nós vemos que por nós mesmos, nós somos no presídio. Mas eu acho que é bom agora dar foco num destes últimos estados, não é?
Sim. Então nós vamos dar foco, acho que bom. Vamos pegar Marcos no capítulo 1, 29 a 34, para poder ilustrar melhor isso, né? A cura da sogra de Pedro, né? E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Então, nesse trechinho, a gente pode ter uma ideia de como o Senhor se utilizou, né, dessa cura para, então, explicar melhor essas coisas, né? E a coisa interessante na segunda parte da leitura, diz que muitos veio para ser curados, e ele deu curas de várias enfermidades e também expulsou os demônios. Então isso nos dá uma ideia de onde vêm as doenças, não é? Então realmente seria bom, qual é a origem das doenças, não é? Porque nós sabemos que não vem de Deus nem do céu. Que eles correspondem. Na verdade, a origem das doenças vem do próprio homem, né? Pela capacidade que ele tem do livre-arbítrio, né? E pelo fato de que quando ele foi criado, não existia o mal mesmo, propriamente dito, né? E então o mal, na verdade, não é uma criação de Deus e não é uma criação do céu, né? Mas é uma criação do próprio homem que gerou essa condição de fazer o mal, né? Que no princípio, no tempo de Adão e Eva, né? Que nós aqui na Nova Igreja colocamos como uma parábola, e não como Adão sendo um homem e Eva sua esposa, mas como Adão sendo o masculino e o feminino juntos, né? Que compõem aquele povo que viveu naquele primeiro tempo, e onde o Adão também representa, apesar de ele representar o gênero humano, ele também representa o masculino e Eva o feminino. E também representa o entendimento, né? E Eva a vontade. E, então, nesse período não existia o mal. E esses homens, eles, como viviam numa situação paradisíaca, eles não tinham a possibilidade de fazer, até então, o mal. Era uma coisa boa, uma coisa ótima, uma coisa excelente, né? Mas com o fato do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, criou-se, e ele ser expulso do paraíso, porque comer da árvore do conhecimento do bem e do mal representava que ele queria andar pelo seu próprio, né? E abandonar aquela orientação que ele recebia diretamente do Senhor, né? Então criou-se a possibilidade dele fazer uma coisa má, uma coisa péssima e uma coisa muito ruim, né? E com isso, quando ele morre, ele vai para o mundo espiritual e aumentava a maldade dentro do mundo espiritual. E no começo, só teve mundo espiritual, não era céu separado do inferno. Que no começo o homem era bom. Então, quando faleceu, ele morava como anjo no mundo espiritual, se associando com a raça humana. E tudo foi bom no começo. Mas quando a maldade começa a entrar lá, começa a fazer coisas causando doenças neste mundo, deformando a natureza para produzir, em vez de tudo bom, para produzir vírus, bactéria, protozoa que faz mal ao corpo, que são parasitas, que tomam vantagem do corpo para eles mesmos e não para a pessoa em que está. Então, realmente, pode dizer que demônios, em parte, são causa de doenças através destas substâncias imundas, que não é? Sim, e elas correspondem às cobiças, às paixões que nós temos, né? Isso mesmo. E no caso, o homem que é doente, nós podemos dizer que ele é culpado dele ter essa doença? Well, dependente. Tem doenças sobre qual nós temos culpa. Por exemplo, se os rins e o fígado estão ruins, porque o homem bebeu muito. Ou se ele pega uma doença
porque ele está vivendo uma vida lascívia. Ou se ele anda trabalhando muito, sem descansar, sem nutrir bem, ele vai ser doente. Ou, hoje em dia tem outra doença, chamada stress. E a doutrina explica que quando as maldades estão dentro do homem, ele dá uma pressão e as capilares começam a se fechar. Se contrair, né? Então, assim nós podemos botar doenças dentro de nós mesmos através de uma vida não saudável, uma vida das cobiças e paixões naturais e outras coisas assim. Assim ele leva a moléstia até a própria morte. Mas tem outras doenças que é importante, que não são causadas pelo homem. Por exemplo, a grande praga que pegou lá na Europa, ou gripe forte, como teve lá no tempo da Guerra Mundial I, aquele influenza espanhol, que matou tanta gente, mais do que a guerra própria. Essas não é culpa da pessoa, que eles vêm através que a doutrina chama influxo geral. Quer dizer, uma coisa que está dentro do mundo através de micróbios e outras. Influxo geral é uma coisa que todo mundo recebe, sendo bem ou não sendo bem. E o influxo particular é o que cada um recebe pelas escolhas. Segundo as ações, né? Pela liberdade. Mas a maior parte do influxo geral é bom, porque o corpo humano está na imagem e semelhança de Deus. Então, o corpo humano não só é saudável em si, mas ele tem coisas, sistema imune, outras coisas. Resistência, né? Que normalmente uma doença não mata uma pessoa por causa da própria forma humana. Então, disse a doutrina que o inferno não pode influir no corpo mesmo. Em vez disso, ele influi nessas substâncias imundas. E através destes que ele dá a doença. Mas ele mesmo, quer dizer, o corpo mesmo, não vai levar doença. Não é? Nos tempos antigos, eles até cortou pessoas para sangue sair, pensando que realmente a doença era parte do corpo. Sim. Não é? Aquela sangria. Não Sangria. É? Antigamente os barbeiros fez isso. E por isso tem aquele coisa que tem branca e tem o vermelho, assim, na frente do barbeiro, é porque era ele que cortava o corpo para sangue. Era como um médico também. É um tipo de médico. Um sistema não entendendo. A primeira vez que disse que doenças vêm dos germes foi dentro da doutrina. Era só 100 anos depois que Pasteur descobriu isso. Mas já estava dentro da doutrina que fala aqui. Mas outra pergunta para você. Então, devemos, desde que doenças vêm do inferno, devemos tomar remédios? A gente pode se utilizar dos remédios físicos, né? E se utilizar dos remédios espirituais também. Né? Porque sempre tem essa tendência, né? Ou essa disputa, o que cura é a fé ou a medicina, né? Então, tem muita gente que se cura pela... A fé ajuda muito também, né? Porque quando a pessoa contrai uma doença, ela se volta, né, para si, faz uma análise do que levou essa doença para ela, né? Então ela reflete, ela considera, olha para trás e vê os passos que ela deu, que muitas vezes acabaram levando esse tipo de doença, e isso ajuda a fortalecer não só uma mudança de vida, mas também, né, um recrudescimento do organismo para que ele possa, através desse sistema imunológico, vencer a doença. Mas também, lá no Apocalipse revelado, né, diz que as folhas são remédio para as nações. Né? As folhas da árvore da vida é remédio para nações. Exatamente. Então, a árvore da vida justamente representando a divina providência do Senhor, a ação dela na vida do homem. Mas ela também, correspondencialmente, toda a natureza, né, representa esses remédios também. Nós pegamos lá um chá de camomila, um chá de cidreira, né?
todos eles, em maior ou menor grau, têm um nível de benefício para o homem, né? Então, na própria natureza e a própria medicina alopática também se usa, né, se utiliza da natureza para chegar muitas vezes nos remédios mais potentes e mais fortes que podem fazer a doença regredir, né? Até aqui fala de alguns remédios, como hícepe e outros remédios na palavra, que remédios correspondem às verdades que combatem os males. Então, desde que tem coisas que correspondem ao inferno, como essas doenças, essas coisas venenosas, também tem coisas na natureza que correspondem às coisas celestes, que são bons para o corpo. Uma coisa que você estava falando do fé, que cura, é a atitude que nós temos, a confiança no Senhor, e também outra coisa, é a vida do uso, uma vida útil. Quando a pessoa tem o uso, muitas vezes ele não fica na cama. Ele se levanta com força, que ele quer ir lá e faz o que ele deve fazer. Então, há pessoas que não têm nenhum uso que fica mais doente. Então, talvez por isso nós falamos de velhice, que uma das razões que pessoas podem sentir doente é porque parou de prestar usos no mundo. Não é? Que é uma coisa que dá muita saúde para pessoas. Sim. E desde que a doença corresponde a um mal, e a cura, o que ela corresponde? Eu estava entrando nisso, não é? O mal é uma coisa que realmente pode levar por nós mesmos e para o mundo. Mas a cura nos leva para coisas boas, do próximo e ao Senhor. Por isso, a cura vem do Senhor, como nós falamos antes. Quando a pessoa está doente, o Senhor pede-nos visitar. É o Senhor que cura. Então, a cura é a providência do Senhor, como você fala. Até que disse aqui, nos arcanos celestes, disse assim: contudo, isso não impede que o homem possa ser curado por meios naturais, pois a providência do Senhor age junto com tais meios. Então, o Senhor usa essas curas, esses remédios e outras, mas Ele curou muitas pessoas quando estava no mundo, expulsando demônios, diabos, que estavam causando o mal. Então, a melhor cura de tudo é afastar-se do mal. Porque é o mal que leva a doença. Então, isso é a cura espiritual. E afastando do mal, não deixando vingança, ódio, cobiça toma conta da nossa vida. Em vez disso, deixa o amor ao próximo. Amor ao Senhor nos atinge. Sim. E para a gente fechar esse assunto, por que o Senhor permite as doenças? Eu acho em parte porque as doenças dão-nos tempo de refletir. Diz na doutrina que a doença não reforma o homem. O homem no estado de doença não pode ser reformado se ele não está já fazendo passos de penitência. Porque tem penitência interna, que é quando você decide que isso é um pecado contra os Deus e você quer afastar. E tem penitências externas, quando o seu corpo está em alguma moléstia, uma doença, e você começa a se arrepender. Mas logo que o corpo é bom de novo, você cai na mesma coisa. Então tem que ser no estado de liberdade. Sim. Mas as doenças servem-nos para nos ver que essa vida não é tudo. Para nos refletir. E quando nós saímos da doença, nós agora temos liberdade de novo. Mas agora sabendo mais. Tem um ensinamento que diz: se uma pessoa não aprende sobre a vida depois da morte, as coisas de religião quando é criança, ele pode aprender essas coisas através de infortúnios. Eu sempre falo com meus alunos na escola: olha, preste atenção agora, porque senão vai haver infortúnios para você ensinar. Então, doenças nos ensinam, mas eles não reformam. Sim. Aqui a gente tem uma frase que diz assim: a pessoa aprende ou pelo amor ou pela dor. É isso mesmo.
É melhor, e no fim, sempre, se não aprende pelo amor, então a lição não fica. Certo. Então tá bom, muito bem. Muito obrigado mais uma vez ao reverendo Andy e obrigado a vocês, que é o motivo de nós estarmos aqui. Uma boa tarde a todos.